O que será que leva uma superpotência ao colapso? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo num texto antiguíssimo que conta a história de uma cidade-estado que basicamente dominou o mundo e que depois, de repente, desapareceu de uma forma catastrófica. É uma história sobre poder, sobre orgulho e sobre como tudo que parece invencível pode ser frágil. Essa é a pergunta que vai guiar a gente. Como é que uma cidade que era sinônimo de riqueza e poder, o maior império comercial da sua época, se transformou numa história, num aviso que ecoa até os dias de hoje? Vamos entender isso. E a história já começa com as próprias palavras de Tiro, uma declaração de que era perfeita. Essa frase por si só já dá o tom da narrativa inteira, né? É sobre a soberba, aquele orgulho que a gente sabe que geralmente vem antes da queda. Para descrever a grandiosidade de Tiro, o texto usa uma metáfora fantástica. Ele personifica a cidade como se ela fosse um navio magnífico. Sabe, uma verdadeira obra-prima de engenharia, de beleza, construída para dominar os mares. E a construção desse navio é praticamente um mapa do poder da cidade. Cada componente vinha dos lugares mais renomados do mundo conhecido. Falhaças de Senir, os majestosos cedros do Líbano, marfim precioso, o linho mais fino e bordado do Egito. Isso não era só um navio, né? Era uma demonstração de alcance global, de uma riqueza que, sinceramente, parecia infinita. E claro, um navio assim precisava da melhor tripulação possível. Seus remadores vinham de Sidom e Arvad. Os pilotos eram os mais sábios da própria Tiro, e até os exércitos eram formados por mercenários de elite da Pérsia, Lídia e Put. Tudo, absolutamente tudo em Tiro era do mais alto calibre. Mas de onde vinha tanta riqueza? A resposta é simples, a posição de Tiro era única. Ela não era só mais uma cidade. Era o centro do comércio global daquela época, o coração de tudo. Essa tabela dá uma ideia da escala impressionante desse império comercial. Metais preciosos vinham da distante Tarsis, lá na Espanha de hoje. Cavalos da Anatólia, especiarias e ouro da Península Arábica. Tiro não era só um porto, era o coração pulsante da economia mundial, o lugar onde continentes e culturas se encontravam. E aí vem o ponto crucial. Tiro chegou no auge da sua glória. Estava cheia de riquezas, era respeitada, temida e parecia absolutamente invencível, sentada em seu trono no meio dos mares. Ela se sentia eterna. E é exatamente nesse ponto, no auge, que a narrativa dá uma virada brusca, repentina. A celebração da glória se transforma numa profecia sombria que anuncia a destruição iminente e total de Tiro. A causa da queda é descrita como uma imagem simples, mas devastadora, um vento oriental. Não é uma grande batalha, nenhum erro humano. É uma força da natureza, ou talvez divina, que surge de repente, irresistível, e quebra a nau perfeita em alto mar. Longe de qualquer ajuda. A tal da invencibilidade, afinal, era uma ilusão. A cena do naufrágio é o caos total. Não é uma derrota, é um aniquilamento. Tudo aquilo que era a glória de Tiro, as riquezas, o povo, os especialistas, tudo afunda junto com ela. E o mais impactante, os outros marinheiros do mundo, eles param seus próprios navios só para assistir, paralisados de horror. Mas a destruição desse navio não acontece em silêncio. A notícia se espalha pelas rotas comerciais e o que vem a seguir não é comemoração dos rivais. É um luto profundo, universal. O texto descreve rituais de luto muito intensos. As pessoas gritam, raspam a cabeça, se vestem com panos de saco. Isso mostra o tamanho do impacto, sabe? A queda de Tiro não foi um evento local. Foi um cataclismo que abalou as fundações do mundo conhecido. E no meio desse lamento todo, surge a pergunta que resume o choque, a incredulidade geral. Quem foi como Tiro? Era uma pergunta retórica, claro. Ninguém era como Tiro. E exatamente por isso, a sua destruição era algo impensável, quase incompreensível. Esse contraste de antes e depois é brutal. Antes, Tiro era a fonte de riqueza para os reis da terra. Depois, seu colapso se torna uma fonte de espanto e de medo. A potência que construía impérios agora serve como um aviso aterrorizante para eles. Então, qual é a mensagem que fica dessa história toda? O que resta quando a maior potência do mundo vira só ruínas? A lição parece ser sobre orgulho e sobre como todas as coisas são passageiras. A finalidade da queda é absoluta.
Tiro não apenas cai, ela se torna um grande espanto, um horror, e a sentença final é definitiva. Jamais subsistirás. A destruição é completa, é eterna. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A história de Tiro, a nau perfeita que se sentia indestrutível, é um eco que atravessa milênios. A questão que fica no ar é: o que será que as grandes potências do nosso tempo podem ou deveriam aprender com esse antigo conto de advertência?